Opa, professor Felipe Fontoura, falando com você do canal Dev Samurai. No vídeo de hoje eu vou te falar sobre uma notícia que saiu no jornal, no Diário Oficial. Deixa eu ajustar a câmera aqui. Então, no Jornal Oficial da União, eu não, vamos dizer assim, não fico lendo com frequência, mas acabou caindo no meu WhatsApp, que eu achei interessante de estar passando para você nesse vídeo, que é sobre uma notícia que o governo, junto com o Instituto, né, o Ministério da Educação, o MEC, instituiu, eu estou lendo aqui, tá? Instituiu, então, diretrizes curriculares nacionais para o curso de graduação na área da computação, abrangendo cursos de bacharelado, ciência da computação, informação e engenharia da computação, e também dentro vamos dizer assim, dentro desse sistema de ensino de computação, de TI, o título de profissional de sistema, né? Então, profissional engenheiro de software. Então, aqui dentro da tabela de títulos profissionais do sistema CONFEA-CREA, ele está, então, criando, entre aspas, mas instituindo já o que já é bastante comum, a carreira de engenheiro de software. E o que isso significa? Se você acompanha, vamos assim dizer, se você acompanha os jobs que tem por aí de sites internacionais, ofertas de emprego de site internacional, você vai acabar percebendo que é bastante comum, vamos dizer assim, alguns títulos que é programador ou engenheiro de software. E aqui acontece muita confusão. Como assim? Normalmente as pessoas acreditam que é necessário ser um engenheiro para ser um engenheiro de software. Mas isso está longe de ser a verdade, principalmente falando das vagas do exterior, tá certo? Então, o que é esse engenheiro de software? O que esse cara faz, né? O que ele normalmente, quais são as atribuições dele, tá? Como o título, vamos assim dizer, é muito aberto, muito abrangente, é impossível eu falar de todos. Então, eu vou falar da minha experiência, do que eu percebo, tá? Engenheiro de software normalmente é aquele profissional que ele é focado em resolver problemas do core da empresa, do núcleo da empresa, do núcleo do produto. E vou dar um exemplo aqui um pouco mais prático. Então, se eu falar em termos de Google, o engenheiro de software da Google, ele mexe do quê? Basicamente em algoritmos de recomendação, algoritmos de busca, ou seja, coisas que são específicas daquela empresa. Tá certo? E o programador, o que ele faz? Então o engenheiro de software não é programador? Não, mas o programador, falando em termos de título, ele é um pouco mais genérico. Ou seja, enquanto que o programador, eu não estou falando em termos de importância, estou falando em termos de valor para a empresa, porque os dois são importantes, tá? Então enquanto o programador, por exemplo, ele pode fazer um website, um sistema de cadastro, enfim, o engenheiro já lida com coisas um pouco mais pesadas, um pouco mais, vamos dizer assim, complexas, muitas vezes com algoritmos de recomendação, um pouco de matemática. Então, o que isso significa? Isso significa diretamente que o engenheiro de software, com certeza, ele vai ganhar um pouco a mais que um programador genérico ou um cara que não tem tanta profundidade num determinado assunto. E aqui fica logo então para você uma dica, né? Que eu sempre comento, se especialize normalmente em alguma coisa que vai um pouco mais se aprofundando. Hoje as coisas as tecnologias em si que estão mais prometendo no mercado, entre algumas são chatbot, né, a capacidade de ter um robô que conversa com as pessoas via Facebook ou qualquer outro canal de chat, ter algoritmos de recomendação, como a gente está falando aí de machine learning, inteligência artificial, coisas nesse sentido, tá certo? A gente também passou por um processo de criptomoedas e a grande valorização do Bitcoin, mas uma coisa que ficou e vai continuar é a tecnologia blockchain, ou seja, como que você consegue criar um mecanismo distribuído que seja confiável no armazenamento de documentos, valores ou qualquer coisa que você gostaria de criar, como por exemplo uma moeda, tá? E outras coisas como por exemplo algoritmo de visão. Então, como você começa a perceber, quando você começa a se especializar nisso, começa a abrir então grandes chances de você começar a poder colocar um título de engenheiro de software em tal coisa. Bacana? Então,
não sei se ficou um pouco confuso para você, mas tem um programador genérico, um programador especialista e tem um engenheiro de software. Quanto mais vai descendo nessa escala, no sentido de baixo nível, no sentido da máquina, no sentido do núcleo da empresa, mais você vai poder utilizar esse título, engenheiro de software, mesmo não sendo formado em engenharia. E aqui no Diário Oficial está até comentando isso, que você não precisa cursar, no meu entendimento, não tenho nenhum conhecimento profundo na área jurídica, mas no meu entendimento, isso vale para cursos de graduação na área da computação, abrangendo cursos de bacharelado em ciência da computação, sistemas de informação, engenharia da computação, engenharia de software e licenciatura em computação. Ou seja, como é que fez? O que está escrito aqui no Diário Oficial é que todos esses cursos vão poder oferecer alguma ênfase em engenharia de software. E talvez, vamos dizer assim, se especializar e ser um pouco mais específico. Em vez de ensinar um monte de coisas de forma genérica, focar em ensinar muito bem alguma coisa ou colocar alguma matéria que possa ajudar a focar nesse sentido. Se vai dar certo, não sei. Eu só sei que também você não precisa esperar faculdade para fazer isso. Hoje está cheio de cursos bons por aí, boas APIs. A Google e a Microsoft, até a própria Amazon, já tem APIs que fazem isso de uma forma pseudo-automática. Então você precisa fazer um trabalho bem menor do que criar um algoritmo do zero. Basta você utilizar o que já tem pronto. Por exemplo, hoje já é possível você colocar uma foto para esse robô analisar e ele falar que lá tem um gato, lá tem um jardim, lá tem X pessoas. Então já tem bastante coisa pronta, você não precisa esperar cursos de computação, faculdades se atualizar. Bacana? Claro que se você tem um título formal vai ajudar um pouco mais, mas só isso não basta. Bacana? Então se você gostou dessas dicas, eu tenho várias outras dicas no link logo aqui abaixo que vão te ajudar a você encontrar um emprego na área de TI em menos de 6 meses sem precisar estudar 299 tecnologias diferentes. E a primeira dica eu já dei para você aqui nesse vídeo, que é, obviamente, se especializar. Tem outras que eu ensino com um pouco mais de detalhe, que eu chamo na fórmula de 3M mais C, que essa fórmula aí você vai entender se você assistir esse treinamento online gratuito de aproximadamente 2 horas. Então reserve um horário, reserve um assento virtual nesse treinamento para que você possa entender um pouco o que eu disse aqui para você. Bacana? Então fica assim, se você gostou desse vídeo, clica aqui no curtir, inscreva-se no canal para continuar acompanhando não só essas dicas, mas muitas outras dicas sobre programação e carreira na área de TI. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, tchau, tchau.